No vídeo de hoje nós iremos ver o dia em que Stewie e Brian decidiram entrar no mercado de ações. E com o dinheiro que ganharam até chegaram a usar um submarino para pregar uma peça no James Cameron. O episódio começa com Brian indo buscar Stewie na pré-escola. Quando estava prestes a sair, Brian acidentalmente bate no carro de uma mulher, e após ver no carro de quem ele havia batido, ele até faz um comentário a respeito da mulher ser mexicana. Stewie até fica surpreso, mas Brian fala que os adultos poderiam dizer coisas desse tipo no trânsito. Não só ele fala, mas também a mexicana que lhe havia batido o carro. Todos nós temos Toyota Corolla. Stewie fala para Brian consultar o seu seguro, e logo descobre que ele não possuía um. Brian diz que para arrumar o para-choque iria custar uns $1.000, e então Stewie diz que iria cuidar disso para ele. Então pede a Brian $100 para ele pôr no mercado de ações. No dia seguinte, Stewie vai falar com Brian sobre o dinheiro que ele havia investido para ele. Ele fica irritado e pensa que Stewie havia perdido o seu dinheiro, e até fala que o mercado de ações era uma coisa idiota e que não valia a pena. Stewie fala que não perdeu o seu dinheiro, e muito pelo contrário, ele não só havia conseguido mais dinheiro, como ainda deu $1.000 de lucro para Brian. Ele fica surpreso por Stewie ter feito $2.000 em apenas 2 dias, e pede para ele ensiná-lo a investir. Stewie pergunta a Brian o que ele estava fazendo. Ele responde que passou a manhã procurando ação e que já subiu 5%. Stewie fica feliz por Brian estar junto nessa com ele, e diz que eles irão fazer muito dinheiro juntos. Ele diz que não estava nisso pelos lucros, e diz que para cada dólar que ele fizesse, um ia para ele, e outro para a caridade. Stewie então diz que iria alugar uma Ferrari e pergunta se Brian queria ir junto. E então ele desiste da doação para a caridade bem rápido. Sinto muito, Billy. Falta $1 para você conseguir pagar a cirurgia necessária. Olha só, conheço esses caras aí. Stewie vai falar com Brian e diz que tinha ótimas notícias. A carteira deles havia subido 30%. Com isso, eles estavam bem-sucedidos. E até diz que eles iriam fazer um daqueles comerciais de investimentos sentimentais. Que era basicamente Brian fazendo um papel de pai do Stewie, que é uma noiva, e que graças aos investimentos ele pôde fazer o casamento de sua filha, e que até termina de um jeito estranho. Eu tô pronta pra casar com você agora. Como é que é? Não, eu sou seu pai. Sim, você é. É isso que está acontecendo. E então, Stewie decide levar Brian para um passeio em um submarino, já que eles eram ricos excêntricos. Mas não era qualquer passeio. Era basicamente para pregar uma peça no James Cameron, abaixando as suas calças enquanto ele estava escavando o Titanic. Quando os dois vão pregar a peça, acaba dando errado, pois como eles estavam muito fundo e a pressão era muito forte, eles acabam acidentalmente tirando a vida dele, e até ficam horrorizados com aquilo. Brian e Stewie vão até um local, e Brian diz que aquela era uma ótima empresa coreana que faziam shakes de proteína para investir. Stewie começa a achar aquela empresa meio suspeita, e então ele decide dar uma olhada. Quando eles conseguem entrar na empresa, Brian e Stewie ficam horrorizados com o que estavam vendo. Era basicamente vários cachorros que eram usados para fazer o shake de proteína fazendo ser tão barato. Stewie fala para Brian para eles saírem dali, e Brian diz que a empresa valia uma fortuna e que teria uma reunião com o dono dela. Stewie até fica irritado com ele, e até chega a dizer que ele havia virado um monstro. Ele vai confrontar Brian, e pergunta como ele ainda poderia querer investir naquela empresa mesmo sabendo o que eles faziam com os cachorros. Brian então diz que deveria arrumar um outro sócio já que Stewie não estava interessado. Stewie se irrita e diz que estava tudo acabado. No dia seguinte, Brian vai na reunião com o dono da empresa, e lhe dá um pano para ele cheirar. Logo após isso ele desmaia. Enquanto Stewie ficava falando como Brian havia sido um péssimo companheiro para Ellie, o seu celular recebe uma ligação do Brian. Brian foi colocado em uma cela juntos dos outros cachorros, e fica desesperado. Stewie finalmente vai salvá-lo, com direito dele nocautear todos os guardas com a sua nova habilidade. Quando chegam em casa, Brian fala que estava arrependido, e que havia aprendido a lição sobre os males de Wall Street. Stewie diz que não se tratava de Wall Street mas sim dele, já que ele investia no mercado há muito tempo e em que apenas uma semana Brian já havia virado um monstro que quase investiu em uma empresa que usava cachorros para fazer shakes.